Existe um outro argumento que também é bastante antigo, que é daquele jovem que queria chegar do horizonte e que, num determinado momento, percebeu que a Terra é redonda e que o horizonte, se fosse seguindo em frente, estava debaixo dos seus pés. Ou seja, esse horizonte tão sonhado está aqui, dentro de nós e nesse momento. Qual é o horizonte que temos que conquistar? Viver bem agora, estar de corpo e alma naquilo que estamos fazendo, estarmos presentes na nossa vida, termos dias humanos. A soma de dias humanos vai nos levar ao ideal humano, a cumprir a nossa função na vida, a sermos fator de soma para nós mesmos e para a humanidade como um todo. Sempre haverá problemas e aprendizado com os problemas. Quando não tiverem mais nada a nos ensinar, irão embora. Temos que treinar a musculatura da vontade. Aqueles que já assistiram uma palestra minha sobre vontade, eu uso um exemplo que ele é muito interessante. Imagine um funil. Você entra num problema por diversas portas. Para sair, você só sai por uma: vontade, determinação. Eu quero chegar lá. Não importa o que me trouxe até aqui. Importa que eu vou sair e vou chegar lá. A ansiedade, esse desespero por já estar lá, sem ter que cumprir todos os patamares do caminho, todos os elementos que te permitem traçar o caminho com sucesso, ela te faz ficar prisioneiro do problema, prisioneiro da situação angustiante por toda a vida. Vontade exige imaginação, criatividade, lucidez, trabalho, ritmo, identidade. Vontade exige um homem totalmente presente na sua vida e lançando mão do máximo dos seus recursos para propulsionar em direção ao futuro. Vontade não permite um homem que se desconectou do presente para viver numa fantasia futura e que não faz absolutamente nada, cai numa inércia ou cai num desespero de ter medo para caminhar. Então, treinar musculatura da vontade é uma coisa muito interessante também para combater a ansiedade. Vocês podem achar engraçado. Como assim musculatura? É musculatura, que nem você treina ginástica. A vontade ela tem que ser exercitada. Aprender a não ter recompensas tão rápido. Agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco vou lá na geladeira e pego tal coisa. Daqui a pouco tenho tal coisa. Daqui a pouco vejo o telefone, o WhatsApp. Daqui a pouco aprender a controlar essa ânsia pequena do dia a dia. Lutar para poder estender esse desespero, essa angústia. Lutar para treinar uma musculatura de atenção, de precisão, de passo atrás de passo, sem pressa e sem pausa. Isso é um treinamento. Temos que educar a nós mesmos. Temos que encontrar essa chave de construção de uma vontade sólida e inexorável, sem pressa e sem pausa, que se desenvolve à medida que se exercita. Nós somos um pouco como crianças, perdemos o controle sobre nós mesmos. A nossa ansiedade nos domina de uma maneira tal que quando pensamos já fomos, já corremos por pânico, por desespero, atrás daquelas coisas que de alguma maneira nos acalmam. Então o desenvolvimento de uma disciplina para cada vez mais treinarmos a nossa vontade, desenvolvermos uma musculatura da vontade, também é essencial. Vontade é lúcida, vontade trabalha junto com esperança, mas não com expectativa. Vontade é criativa e é inteligente e nos propulsiona para o futuro. Vai pavimentando o nosso caminho para o futuro. Perceber como as coisas da natureza funcionam, isso é uma outra coisa interessante também. O ritmo natural. O ritmo natural do sol, sem ansiedade nenhuma. Surge na hora que tem que surgir, some na hora que tem que sumir. O ritmo natural com que os astros giram em torno dele. O ritmo natural com que as estações se passam. As flores não são ansiosas, elas abrem na hora que tem que abrir. Primavera, no momento certo, desabrocham. Cada coisa no seu lugar era o conceito de justiça de Platão. Cada coisa no seu tempo talvez seja o conceito mais eficaz para combater a ansiedade. Saber encontrar e manter o seu ritmo natural. Uma coisa que sempre gosto de falar é a respeito de um conceito filosófico sobre a disciplina. Disciplina é fazer aquilo que é necessário para manter a tua consciência elevada.
Um belo dia eu estava indo para o meu trabalho e percebi que quando eu andava numa certa velocidade, eu conseguia ver a paisagem, conseguia prestar atenção no canto dos pássaros, conseguia respirar o ar da manhã. A viagem era super agradável quando eu andava naquela velocidade. Ah, mas se eu andar nessa velocidade vou chegar atrasado. Saio mais cedo. Mas essa velocidade para mim é uma questão de qualidade de vida. Vou fazer o que é necessário para me ajustar às circunstâncias. Preciso de mais tempo? Saio mais cedo. Mas vou fazer aquilo que é necessário para manter a minha consciência elevada. Aceitar o ritmo natural da vida. Não estamos apostando corrida com ninguém, nem conosco mesmo. Temos que garantir um ritmo sem pressa e sem pausa, inexorável em relação ao nosso destino. Nós conhecemos muito bem essa história da correria desenfreada, que o corredor morre diante da linha de chegada. Que é aquele que tem um ritmo constante, um bom ritmo e se mantém nele até o final. Então, achar o nosso ritmo, porque toda a natureza tem ritmo. Você está vivo porque o seu coração tem ritmo. Se ele acelerar demais, você sabe que pode ser fatal. Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, fazer o necessário para manter a consciência elevada, isso é um elemento poderoso também para combater a ansiedade. Se eu vou pelo caminho observando a manhã, seja uma manhã de inverno ou de primavera, observando os pássaros, começo a reconhecer os seus cantos, observando as pessoas que passam pela manhã, enfim, tudo um conjunto de coisas belas que a gente encontra pelo meio do caminho. Não é muito difícil que eu chegue a algum lugar angustiado. Essas minhas passagens pela manhã rumo ao meu trabalho já me renderam poesias e crônicas aos montes, de detalhes simples, singelos, que me fizeram ver um pouco da magia da vida. Ou seja, quando você presta atenção às mensagens da vida, faz o necessário para que o seu ritmo não seja ferido, começa a combater a ansiedade, começa a estar de corpo e alma no momento presente. Talvez vocês saibam que em 2007 foi feito uma espécie de um teste pelo jornal Washington Post, onde eles colocaram no metrô, tocando seu violino, o maior violinista do mundo, ou um dos maiores do mundo, Joshua Bell. Ainda hoje é dificílimo conseguir um convite para um concerto de Joshua Bell. Ele tinha acabado de fazer um concerto com ingressos caríssimos e teatro lotado, na mesma cidade. Eles colocaram ele tocando no metrô pela manhã. Tocou 3 melodias, disfarçado com um bonezinho, com uma roupa simples, tocando num Stradivarius do século XVIII, um dos violinos mais caros do mundo. Ele tocando o seu violino com perfeição, e parece que 7 pessoas pararam para ouvir. Uma delas teve a impressão de reconhecê-lo, os outros nem olharam para o rosto dele. Você imagina o que é o metrô de uma grande cidade norte-americana para amanhã, um movimento de pessoas. 7 pessoas pararam para ouvir Joshua Bell tocando violino. Quantas vezes a gente deve ter passado por coisas tão belas quanto essa? E no nosso estresse, na nossa ansiedade, não vemos. Isso eu não sei qual foi a finalidade do Washington Post nesse teste, mas com certeza é um bom teste de ansiedade e do que ela nos priva, do que ela nos rouba. Porque, como diz Constantinos Cavafis, o meio do caminho tem coisas tão belas ou mais do que Ítaca. Ítaca não é para ser objeto de desejo, é para você chegar lá com os braços repletos de frutos. No meio do caminho pode ter Joshua Bell tocando seu violino Stradivarius. E nós passamos batidos pela ansiedade. Para ir aonde? Que riqueza maior podemos encontrar? E aqueles que andam ansiosíssimos, correndo de carro, para ir aonde? O que há de tão precioso lá? Vamos perdendo coisas preciosas no meio do caminho. Como aquele cachorrinho que corre atrás da roda do carro e quando o carro para não sabe o que fazer com ela. Então, esse desprezo pelos detalhes da vida, essa insensibilidade à beleza, à dor do outro, a todo o drama da existência que se passa com beleza, com dor, com tragédia, com comédia, toda a vida à nossa volta. Vamos passando batido, ignorando Joshua Bell no metrô. A consciência sempre presente é uma coisa fantástica, a ansiedade não admite isso. A ansiedade te projeta em direção ao mundo futuro e você fica mecanizado. Realmente não vê nada à sua volta. Percebam que um dos elementos que fazem com que o homem fique calmo, seja ele um palestrante, seja ele um artista, é quando ele se sente muito bem preparado. Por que nós não nos preparamos muito bem para a vida?
Não mergulhamos dentro de nós uma vez que descobrimos que o horizonte está aqui e começamos a pensar a respeito das circunstâncias, das pessoas, desenvolver vida interior. Vida interior é a fonte da felicidade. Uma vida interior onde a gente se prepare para entender as pessoas, despersonalize os problemas, não ache que eles estão acontecendo para me contrariar, entenda o drama humano, entenda as limitações do mundo à nossa volta, vá para ele preparado, mais para dar do que para querer receber, vá ligado às necessidades e oportunidades de generosidade que encontra à sua volta, prepare-se para a vida, ou seja, desenvolver a sua medida de sabedoria também é um fator fantástico para combater a ansiedade. Ou seja, aquele que se prepara para a vida, por exemplo, quando eu digo quero ser generoso hoje, eu não vou ficar ansioso para nada, eu vou ficar atento a cada momento para oportunidades de exercer a minha generosidade. Vou ser fraterno hoje, não estou pensando em nada, estou pensando nesse momento, cadê a oportunidade para eu ser fraterno? E vai encontrando, vai distribuindo, como dizia Sirihan, vai deixando o seu coração por todos os lados. E um caminho onde a humanidade vai deixando o seu coração por onde passa, que tipo de caminho seria esse? Que tipo de mundo seria esse? Onde o momento presente tem que ser brindado com aquilo que temos de melhor. Ou seja, preparar-se para a vida, buscar sabedoria, também é um poderoso antídoto para a ansiedade. Aceitação e curiosidade em relação às propostas da vida, não achar que vimos tudo, não achar que temos alguma coisa banal. O Bardo Thodol, que é uma tradição tibetana da qual eu gosto muito, que é o livro tibetano dos mortos, ele diz que a vida é inteiramente pedagógica e que se houvesse um momento da tua vida que não tivesse nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da tua vida. Quando nós nos negamos a aprender, é como se disséssemos, quero morrer. Porque uma vida que já não tem mais possibilidade de aprendizado, ela não tem mais por que perdurar. A natureza simplesmente executa conforme o gosto do freguês. Quando nos negamos a crescer e a aprender, já não há mais porquê para a vida. Então, todos os momentos são pedagógicos. Por que não estarmos presentes a todas essas aulas? Por que não vivermos com intensidade todos os momentos? A ansiedade nos rouba isso. Nos faz alunos ausentes, dispersos, com baixíssima capacidade de aprendizado. Exatamente pela ansiedade de sermos bons, nos tornamos medíocres. Ou seja, ao invés de correr atrás, participar, integrar-se, saborear cada momento da vida. Sair de casa para saborear a vida com atenção e ânimo de aprendizado. Esperança como forma de dar mais uma chance à vida, assim como ela nos dá sempre novas chances. Então, esperança, não expectativa. Nasceu um novo dia, o que ele vai me ensinar? Percebam que cada vez que amanhece o dia, teve algum poeta que falava sobre isso, não me recordo agora, que ele dizia que o amanhecer de cada novo dia é como se a vida estivesse dizendo, eu confio em você e te dou uma nova chance. Por que você não dá uma nova chance para ela também? A esperança é dar uma nova chance à vida cada dia que amanhece. Ou seja, essa expectativa fresca de uma criança que vai para o parquinho. Não é o mesmo parquinho. Cada dia tem aventuras, tem coisas maravilhosas para ver. A vida vai se renovando e nós deveríamos ir nos renovando junto com ela. Perceba que se você imaginar a vida como um todo, baseando-se em certas tradições orientais antigas, por exemplo, acreditava-se que a vida é uma espiral infinita, não termina nunca. Se chegar a um certo patamar, surge um outro horizonte diante de você. Ela é uma espiral infinita. Então, chegar aonde? Todos os pontos têm igual importância. Ou seja, a criança que aprende a andar ou manejar um lápis é uma conquista tão grandiosa quanto o adulto que conclui seu curso de graduação ou o profissional que atinge um reconhecimento público. São conquistas de igual importância. Qualquer ponto do caminho pode ser maravilhoso, pode ser grandioso, não existe um ponto final. Se nós percebemos isso, a vida como uma espiral infinita, não tem ponto final. Então você está ansioso pelo quê? Por nada, pelo vazio. O único lugar que você vai chegar é aqui mesmo. Chegar aqui com a sua consciência, com a plenitude das suas potências de criatividade, de imaginação, de fraternidade, de generosidade, aqui, nesse momento, aqui é o ponto de chegada. Se não for aqui, não vai ser em lugar nenhum, porque não tem ponto de chegada. Essa percepção também é muito interessante, porque mata o principal fator de ansiedade, chegar lá. Não tem lá, só tem aqui.
Então é um elemento que dá uma boa reflexão para os ansiosos. Enfim, ansiedade vem do latim angere, apertar, sufocar. Por que ao invés de apertar, não expandimos? Ao expandir, ao integrar, nós matamos o principal fator da ansiedade. Ela nos restringe, ela nos sufoca. Respira fundo, saboreia o ar, saboreia os sons, saboreia a vida como um todo. Parece um pouco sinestésico isso, né? Mas é. Esse saborear todas as impressões que o momento te traz. Extrair o sumo de sabedoria que cada momento veio te entregar. Acreditar na vida, confiar. Isso também é uma coisa interessante, que daria uma palestra, que pretendo fazer um dia, sobre a confiança. A confiança plena naquilo que os orientais chamavam de Dharma, ou seja, que haja uma lei na vida, um sentido, uma conexão entre os fatos da vida. E que eu tenho que ir como uma criança, descobrindo o que haverá no próximo pacote. Não existe caos, existe cosmos. Se eu acredito nisso, como dizem os indianos, eu durmo nos braços do Pai, durmo nos braços do Dharma. Eu confio que a vida tem muito ainda por me oferecer. E que por muito que seja difícil abrir a tampa da caixa, eu encontraria lá dentro alguma coisa válida. Mas nunca será a última caixa, nunca será a última tampa difícil e nunca será a última recompensa. O caminho é infinito. E como uma criança fresca diante dos mistérios que a vida tem a nos oferecer, mas confiante de que eles têm um sentido e nos levam na direção desse sentido. Repousar nos braços do Pai, nos braços do Dharma. E é isso. Eu gostaria que vocês refletissem a respeito das ideias. São ideias poucas, pequenas, simples, que se focam numa ideia principal. Quais são os objetivos, quais são os argumentos que sustentam a ansiedade. E você perceba que eles são falsos, estamos correndo atrás de nada. Não há nada para se alcançar com tanta pressa que nos justifica perder o momento presente. Muitas vezes nós paramos para olhar fotografias antigas, eu fazer isso recentemente. Eu percebia que quando eu tirei aquela foto na adolescência, na infância, eu achei que foto horrível. E agora, aos 54 anos, eu olho para ela e digo, que momento lindo. Por que eu não curti isso? Por que eu achei isso feio? Por que eu achei que estava feia nessa foto? Que momento bonito esse. Por que eu não saboreei do jeito que merecia? Não há nada, nenhum momento da vida que seja desprezível para correr atrás de uma ficção que nos angustia e nos rouba o momento presente. Reflitam sobre isso. Lembrem, nós não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. Portanto, que todo novo aprendizado seja um convite para que algo dele seja assimilado à nossa vida. Obrigada.